Eu quero pensar com os irmãos sobre o tema Transmitindo aos Filhos a Herança da Fé. Abra sua Bíblia em Josué, capítulo 24, leremos os versos 14 a 16. Josué, capítulo 24, versos 14 a 16. Diz assim então a viva e eficaz palavra de Deus. Agora, pois, temei ao Senhor e servi-o com integridade e com fidelidade. Deitai fora os deuses aos quais serviram vossos pais da além do Eufrates e no Egito, e servi ao Senhor. Porém, se vos parece mal servir ao Senhor, escolhei hoje a quem servais. Se aos deuses a quem serviram nossos pais que estavam da além do Eufrates, ou aos deuses dos amorreus em cuja terra habitais. Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Então respondeu o povo e disse: longe de nós o abandonarmos o Senhor para servirmos a outros deuses. Que o Senhor nos abençoe. Depois da morte de Moisés, o grande, notável servo de Deus que liderou o povo na travessia do mar, na libertação do jugo egípcio, a liderança agora estava sobre os ombros de um jovem judeu, um jovem hebreu chamado Josué. Os irmãos conhecem a história. E Josué recebeu essa comissão da parte do próprio Deus, e eles, sob a graça do Senhor, conseguiram conquistar a terra prometida. Uma vez estabelecidos na terra prometida, e essa era uma preocupação que estava sempre presente, e razão pela qual estavam sempre sendo exortados, basta observar a leitura dos livros do Pentateuco, os 5 primeiros livros da Bíblia, a advertência era sempre na seguinte direção: cuidado com a idolatria. Com a idolatria. Toda aquela região que eles agora estavam vivendo, era mergulhada no paganismo. Havia uma multiplicidade de divindades e os mais variados cultos. Tal como no Egito, que também havia um grande número de ídolos, Israel foi chamado para servir ao único, vivo e verdadeiro Deus. Todas as religiões do mundo, via de regra, têm um caráter politeísta. O monoteísmo nasce desta revelação divina ao seu povo. Só o Senhor é Deus. E uma vez estabelecidos ali, observe que o capítulo 24 de Josué é um capítulo importante, porque está fechando um ciclo e dando início a um novo momento na história de Israel. E Josué, então, reúne a congregação, reúne a liderança do povo e diz: olha, eu tomei uma decisão. Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. E aí, então, ele exorta aqueles homens a fazerem o mesmo. Decidam a quem vocês vão servir. A Deus, o único e verdadeiro, ou aos deuses estranhos. E Josué então os encoraja: deitai fora os ídolos, porque eles estavam sendo assediados diante daquela multiplicidade de divindades, a abandonar o culto que pertence somente ao Senhor, para adorar os falsos deuses. Pois bem, então Josué está exortando aquelas pessoas a se comprometerem com Deus e somente com Deus, adorar somente o Senhor, que é o único, repito, vivo e verdadeiro Deus. E por que esse livro é chave? Porque o livro subsequente, o livro de Juízes, começa um momento de 330 anos de absoluta instabilidade política, depressão econômica e degradação espiritual. Se você fizer uma leitura do livro de Juízes, começa dizendo que não havia rei, cada um fazia o que queria. Era um tempo de confusão. E antes de começar esse processo, Josué já havia exortado a liderança de Israel a tomar uma posição diante da verdade. Só o Senhor é Deus. E ele afirma: eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Aquela geração, a geração que ouviu Josué, diz o texto que nós acabamos de ler, que eles disseram: longe de nós, abandonarmos o Senhor. Nós também serviremos a Deus. Mas a história vai mostrar, se você virar 1 ou 2 páginas na sua Bíblia, o que aconteceu. Juízes 2, versos 10 a 11. Observe. Foi também congregada a seus pais toda aquela geração. Aquela geração faleceu. E outra geração após elas, ele se levantou, que não conhecia o Senhor, nem tampouco as obras que fizera a Israel. Então fizeram os filhos de Israel o que era mal perante o Senhor, pois serviram aos Baalins. O povo fez um pacto solene diante de Deus, na presença do líder, que é Josué. Longe de nós servimos outros deuses, serviremos ao Senhor. Mas o livro de Juízes começa mostrando que, passada aquela geração,
A nova geração não conhecia ao Senhor. E o resultado, fizeram o que era mal, o que era perverso diante de Deus, servindo aos Baalins, que era uma expressão para as divindades que havia em Canaã. A pergunta é, o que aconteceu? Presta bem atenção nisso, porque é chave para você entender o que tem acontecido ao longo dos séculos e na atual conjuntura da igreja evangélica brasileira também. O que aconteceu com aquela geração? Aquelas pessoas, aquela geração falhou numa coisa que é essencial, presta muita atenção. Eles falharam na transmissão da herança da fé aos filhos. Foi o pecado primeiro deles. Uma geração inteira se perdeu por causa da fraqueza da geração anterior, de transmitir aos filhos a herança da fé. Nós temos uma missão, nós cristãos, nós que publicamente confessamos ser discípulos de Jesus Cristo, que é manter firmes a nossa fé, perseverar no Evangelho e transmitir isso aos nossos filhos. Os filhos não são nossos, pertencem a Deus. E cabe a nós sermos pastores na vida deles, instruí-los, catequizá-los, orientá-los. A salvação dos filhos não depende dos pais. A salvação é pessoal e ela pertence a Deus. Do Senhor vem a salvação, está lá em Jonas 2, verso 9. No entanto, compete aos pais apontar o caminho, mostrar o caminho, ensinar sobre o Evangelho de Jesus Cristo. Quando uma geração negligencia isso, a geração subsequente se desvia, se extravia, é ludibriada, é enganada, e acontece o que aconteceu com aquela geração. A geração subsequente não conhecia o Senhor. Filhos de crentes, filhos de pessoas que haviam assumido o compromisso de servir somente a Deus, porque só o Senhor é Deus. O que tem acontecido? Para mostrar um dado aos irmãos, vamos aqui rapidinho à Oceania, vamos à Nova Zelândia. Eu vou chamar aqui de um sinal de alerta. Poucas pessoas, talvez aqui, não sei quantos já puderam visitar esse país, fica na Oceania, o mais conhecido daqueles países ali é a Austrália. E o que aconteceu nesses países, naquelas ilhas ali no Pacífico? Eles foram colonizados por europeus, boa parte daqueles europeus ingleses, protestantes / evangélicos. E com essa colonização também houve o trabalho de evangelização, e houve uma plantação de inúmeras igrejas, de várias confissões, inclusive batistas, muitas igrejas batistas. Para os irmãos terem uma ideia, em 1950, século XVIII, meados do século XX, 1950, havia na Nova Zelândia 1,5 milhão de cristãos evangélicos, protestantes evangélicos, 1,5 milhão. Em 2010, foi feita uma pesquisa, esse número caiu para 350 mil. 1,5 milhão caiu para 350 mil. 75% dos cristãos neozelandeses têm mais de 60 anos. Uma igreja de idosos. Em 20 anos, se não houver uma intervenção, a igreja vai desaparecer na Nova Zelândia. Já há um movimento de agências missionárias para revitalizar igrejas antigas e plantar novas igrejas. Eu conheço um missionário brasileiro, João Petrecelli, trabalha lá há 20 anos, já está dando sinais de revitalização em algumas regiões, inclusive a Nova Zelândia está enviando missionários, por exemplo, no Nepal, um trabalho fantástico. Mas qual o ponto aqui? A negligência de uma geração compromete a geração seguinte. Por que razão? Ouça esse princípio e guarde aí. Deus não tem netos. Deus não tem netos. Seus filhos são filhos de Deus ou são filhos do mundo? São filhos do Deus Altíssimo ou são filhos de Adão? Não há meio termo. Deus não tem netos. De modo que a preocupação, a atenção maior de todo pai, de toda mãe, sensatos, que deseja ver o bem dos seus filhos, é transmitir a eles a gloriosa mensagem do Evangelho. Quem tem o Evangelho tem tudo. Quem não tem o Evangelho não tem nada. E a história testemunha, desde os primórdios, lá no início da história da redenção, que uma geração inteira se perdeu porque a geração anterior não transmitiu aos seus filhos o conhecimento de Deus. E aí você tem a época de Juízes, 330 anos de degradação espiritual, moral, porque houve uma falha nesse sentido. Somos filhos da graça, pela graça de Deus, e precisamos trazer à memória essas verdades e fazer todos os esforços para transmitir aos nossos filhos a boa nova do Evangelho. Eu queria apresentar aos irmãos 2 princípios básicos, gerais,
e depois fazer algumas aplicações práticas. Eu sei que aqui nem todos são pais, mas todos aqui são filhos. E essas verdades certamente irão edificar a nós todos, se Deus assim conceder graça. Bem, vejamos então dois princípios básicos para a gente poder avançar nessa passagem. O primeiro deles é o seguinte: pais consagrados ao Senhor influenciam a fé dos filhos. Pais consagrados. Eu repito, a responsabilidade é pessoal. Você não é responsável pelas decisões que seu filho tomar. Ele é moralmente responsável diante de Deus. Mas você é responsável por ensiná-lo a verdade. Transmitir a ele o conteúdo do Evangelho. É uma grande responsabilidade intransferível. Não podemos terceirizar, lançar nas costas da igreja ou de quem quer que seja. Essa é uma responsabilidade intransferível de Deus aos pais, em particular a figura do homem como líder do lar. Mais uma vez lendo esse texto para daqui tirar alguns princípios. Observe: agora pois temei ao Senhor e serviu com integridade e com fidelidade. Deitai fora os deuses aos quais serviram vossos pais da além do Eufrates e no Egito, e servi ao Senhor. É o que ele está dizendo. Temei ao Senhor e serviu com integridade e com fidelidade. Josué está exortando aqueles homens quanto à sua missão básica: temer a Deus, servir a Deus. Como? Com integridade, com fidelidade, e deitar fora os deuses. E deuses aqui não é apenas uma referência aos deuses tangíveis, perceptíveis, visíveis. Desde a queda, a mente humana é uma fábrica de fazer ídolos. Deitar fora os ídolos é examinar o próprio coração e ver o que, quem tem ocupado a primazia de Deus em nossa vida, de modo que Deus não aceita, de modo algum, rivais no trono do nosso coração, usando essa linguagem mais poética. Ele tem que ser Senhor, o amado de nossa alma, e aquele povo remido pela graça de Deus, tirado do cativeiro pela mão forte do Senhor, estava agora sendo exortado: temei a Deus, serviu com integridade, deitai fora os ídolos. A primeira coisa que tem que ser feita é justamente essa, a ordem é clara: temer ao Senhor e servi-lo com integridade. Josué diz claramente: eu e minha casa serviremos ao Senhor. Ele estava resoluto na missão de governar a sua casa, centrado em Deus, na palavra de Deus. Eu e minha casa serviremos ao Senhor. Josué, sem dúvidas, foi o homem de maior estatura espiritual em Israel naqueles dias. Ele sabia que não há neutralidade no campo da fé. Servimos a Deus ou aos deuses fabricados por nossa mente corrompida? Não foi Jesus quem disse isso? É impossível servir a dois senhores. A um há de amar e a outro de aborrecer. Nós devemos, portanto, servir a Deus e servi-lo com integridade e com fidelidade. O capítulo 24, se você fizer uma leitura depois cuidadosa, eu recomendo, ele começa o capítulo, Josué, apresentando aqui as razões pelas quais Deus deve ser temido, servido com lealdade, fidelidade e integridade. Eu fiz aqui uma espécie de esboço só para os irmãos verem os versos antecedentes. Observe: Deus escolheu Israel, Deus libertou Israel, Deus conduziu Israel, Deus lhes deu sua terra. A soberana e maravilhosa graça. Observe, Israel não merecia nada disso. Deus soberanamente amou aquele povo, escolheu aquele povo, libertou aquele povo do jugo da escravidão, do maior império da antiguidade, o Império Egípcio. Deus conduziu aquele povo por 40 anos de peregrinação no deserto. Deus lhe deu uma terra que eles não cultivaram. Foi graça de Deus oferecida a eles. Tudo isso como evidência da bondade do Senhor. E Josué então olha diante daquela congregação de pessoas e diz: olha, decidam o que vocês vão fazer. Eu, Josué, já decidi. Eu e a minha casa serviremos ao Senhor, porque Deus tem sido gracioso. Deus é digno de ser amado. Deus merece nossos afetos. Deus merece a nossa obediência. Deus é digno de todo o nosso ser. Somos dele duas vezes. Primeiro porque ele nos criou. Segundo porque nos comprou com o precioso sangue de seu Filho. Deus é digno, irmãos, de toda a nossa vida. Fazendo uma leitura, um paralelo com a igreja hoje. Observe. Tendo esse quadro em vista. Nós somos o povo eleito de Deus. Deus nos amou desde a eternidade. Isso é uma doutrina que está exposta na Escritura do início ao fim. Somos o povo remido por Cristo. Você era escravo do pecado, subjugado por uma tirania que você mesmo é incapaz de libertar-se. Jesus disse: todo aquele que comete pecado é escravo do pecado.
Mas se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Fomos redimidos pela maravilhosa graça, pelo poderoso sangue de Cristo. Somos esse povo peregrino, guiado pelo Espírito até a eternidade. Ou você acha que vai viver aqui para sempre? Você é peregrino. Nós todos estamos a um passo dos portões da eternidade. A nossa vida é breve, frágil, incerta. Essa semana eu fui ao hospital visitar uma senhora, desfrutava de total saúde, boa saúde. Vou fazer uma cirurgia delicadíssima. Houve um erro, ao que tudo indica, um erro médico, e agora está no CTI, uma situação que exige muitos cuidados. Fiquei pensando, como a nossa vida é frágil, como a nossa vida é fina, uma neblina que cedo passa, que tolice, que presunção maligna, achar que nós somos gerentes da vida. Você é um peregrino, meu caro, você tem que abrir os seus olhos, porque você está caminhando para a eternidade. E Ele está conosco nessa jornada, porque nós somos o povo da esperança. Nós sabemos, como disse Paulo, nossa pátria está nos céus, de onde aguardamos o Senhor, Jesus, que nos livrará da ira vindoura. E aí Josué diz, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Vamos repetir esse texto lindo? Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Pergunta. E uma das melhores maneiras de você estudar a Bíblia é dialogar com a Bíblia, fazer perguntas ao texto. E a pergunta que esse texto impõe é, o que significa servir ao Senhor? Um pregador que por 52 anos foi pastor da mesma igreja, um expositor bíblico extraordinário chamado Warren Wiersbe, ele disse o seguinte, servir a Deus significa temer, obedecer e adorar o Senhor. Significa amá-lo, voltar o coração inteiramente para Ele e obedecer por vontade própria, não por obrigação. Ele está falando de algo que a gente chama de piedade, devoção. Servir a Deus é entregar a vida a Ele para que tudo em nós e através de nós possa glorificar aquele que nos amou e por nós quis morrer, Cristo, nosso Salvador. Servir a Deus implica nisso, de amar a Deus de todo o coração. Deus não quer escravos acorrentados em volta do seu trono, mas pessoas que voluntariamente se afeiçoam a Ele, servem de coração, com alegria, com integridade. No coração da lei, todo judeu conhece esse coração da lei, uma expressão lá, o Shema Israel. Deuteronômio 6, versos 4 e 5, assim está escrito. Ouve Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor, único. Amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de toda a tua força. Deus é único, não há rivais. Ele é único. Ele é o Criador de todas as coisas. Fomos criados por Ele e para Ele. E diante dEle, temos esse dever de amá-lo, de honrá-lo, de servi-lo com tudo que Ele mesmo tem nos dado. Porque, na verdade, administramos aquilo que vem a nós como uma concessão da graça. A vida não é sua. Davi disse, todos os meus dias estão escritos no teu livro. A vida é uma concessão, saúde é concessão, os recursos que temos são concessões da parte de Deus, de modo que todo o nosso ser deve ser consagrado a Ele. Josué entendeu isso e disse, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Esse é o coração da lei, a regra de ouro, amar a Deus sobre todas as coisas. Eu sempre entendi, irmãos, que o nosso maior pecado é não amar a Deus sobre todas as coisas. Me lembro, enquanto preparava esse sermão, essa pregação, conversei com um rapaz crente, Ele estava dando ali sintomas do filho pródigo, afeiçoado pelo mundo. Nós marcamos para conversar. E entre outras coisas eu perguntei a ele, na sua leitura, na sua visão, qual é o maior pecado que uma pessoa pode cometer? Ele deu logo umas sugestões. Eu disse para ele, olha, eu acredito que o nosso maior pecado é que nós não amamos a Deus como deveríamos. O coração da lei é esse. Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração. Entendendo isso, Agostinho estabelece um princípio basilar da ética, o grande Agostinho de Hipona. Ame a Deus e faça o que quiser. Ame a Deus e faça o que quiser. Porque quem ama a Deus vai obedecê-lo, vai fazer aquilo que Ele requer na sua sábia vontade. De modo que a nossa maior necessidade, irmãos, é um coração rendido e disposto a amar o Senhor sempre, com toda a força, com todo o entendimento, e buscar fazer aquilo que lhe é agradável. A grande questão
é que faltou àquela geração essa afeição e esse amor pelo Senhor. Isso teve sérias e sérias implicações. Um pastor amigo meu em Brasília disse que o seu filho devia ter uns 7, 8 anos. As crianças têm algumas sacadas assim que são impressionantes. Ele falou assim que foi pego de supetão. Estava no sofá da sala com a família. O garotinho sobe no sofá, na poltrona, fica mais alto do que ele, está sentado. E o garotinho diz para ele assim: quando eu estiver desse tamanho, maior do que você, o que você vai fazer para eu te obedecer? E o pai disse para ele: meu filho, se você continuar me amando, você vai obedecer, não importa o seu tamanho. A regra de ouro é o amor. Quando a gente ama, a gente busca agradar a pessoa amada. Base fundamental dos nossos pecados. A base fundamental é que nós não amamos a Deus como deveríamos. Razão pela qual Jesus resumiu os mandamentos em 2. Amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a nós mesmos. Razão pela qual nós precisamos repensar isso. Oséias disse que o nosso amor por Deus, por vezes, é como o orvalho que cedo passa. Precisamos repensar isso, porque Jesus disse assim: aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. E aquele que me ama será amado por meu Pai, e eu também o amarei e me manifestarei a ele. É a palavra de Deus, está escrito lá em João 14, 21. O propósito da existência humana, meus irmãos, é amar a Deus sobre todas as coisas, é glorificá-lo para sempre, é ter afeição por ele, satisfação nele. Deus é glorificado à medida que nos satisfazemos nele. Pois bem, e quais são as implicações? Segundo princípio, o Evangelho é o maior tesouro e a melhor herança que os pais podem dar aos filhos. Vou repetir: o maior tesouro e a melhor herança que os pais podem dar aos filhos. O Evangelho é um tesouro precioso. Isso faz toda a diferença, tanto no tempo quanto na eternidade. Eu disse ainda há pouco, domingo passado, que alguns pais, na melhor das intenções, criam uma dificuldade insolúvel para os filhos à medida que perde de vista o que é o Evangelho. Oferecem tudo, mas não oferecem o Evangelho. E com isso, a equação não fecha. Acabam os filhos ficando desprovidos daquilo que é mais importante. Deixa eu dizer uma coisa. Entenda isso de uma vez por todas. Seus filhos, nossos filhos, nós todos precisamos do Evangelho. E o Evangelho não é uma mensagem para o descrente. Quantas igrejas foram empobrecidas com aquela ideia de que doutrina para a igreja, Evangelho para o não crente. Você precisa do Evangelho todo dia e o dia todo. O que nos sustenta é o Evangelho. O Evangelho de nosso bendito Senhor e Salvador Jesus Cristo. Deixa eu lhes contar uma experiência. Eu fui convidado algumas vezes para falar em formatura. Cerimônia de formatura, cerimônia religiosa. Em uma dessas eu falei na Candelária, na formatura de medicina, de uma faculdade, universidade aqui do Rio de Janeiro. Eu recordo que eu falei sobre o perfil do médico que o Brasil precisa. Agora em julho, se Deus quiser, voltarei lá, nessa ocasião, para prestigiar a formatura da minha irmã caçula, que se forma aqui em medicina aqui no Rio. E essas oportunidades são singulares. Eu sempre aproveito para ter acesso a algumas pessoas que talvez não tenhamos num ambiente como o nosso aqui hoje pela manhã. E depois que eu fiz essa exposição, o perfil do médico que o Brasil precisa, muitas pessoas presentes, boa parte delas médicas também, médicos, um pai me procura à porta da igreja. Ele está com os olhos marejados. Ele me chama à parte e ele me diz uma coisa que eu jamais me esquecerei. Ele disse: olha, eu sou cristão, mas eu cometi um pecado, uma falha que eu não posso reparar. Eu tenho pedido a Deus dia e noite para que Ele faça por mim e por minha família aquilo que eu não posso fazer. Eu dei todos os subsídios para que a minha filha seguisse a minha carreira. Vestibular, fizesse o melhor curso de medicina, crescesse na profissão. Meu pai era médico, eu sou médico, queria que minha filha também fosse. Mas então, domingo pela manhã, fique em casa para estudar. Prioridade são os estudos. Não pode tirar nota baixa na faculdade, nas escolas, escola primária, secundária. Mas se acha que o João andou sobre as águas, ou foi Pedro, não faz diferença. Porque o Evangelho não faz diferença.
Hoje minha filha tem uma condição muito boa, bem formada, bem empregada, casou-se também com um médico, e ela abandonou a fé. E ele disse, eu trocaria o diploma da minha filha por um certificado de batismo. Eu fui um pai que não teve sabedoria. Ouça o que eu vou lhe dizer. Dê todas as condições, faça tudo o que você puder fazer para que os seus filhos cresçam em todas as áreas. Mas se você sonegar o Evangelho, você só está criando uma condição que vai arruinar a vida deles no futuro. Quem tem um filho tem tudo, quem não tem um filho não tem nada. Absolutamente nada. Ouçam, essa é uma grande verdade que tem sérias implicações. E a minha palavra nessa manhã é para encorajá-los. Encorajá-los. Porque o que está em jogo não é a felicidade dos filhos. O que está em jogo é a tocha do Evangelho que vai sendo passada de geração em geração. O que está em jogo aqui não é apenas o que se dá nesse momento, mas o que vai acontecer nas décadas subsequentes. Que geração nós estamos formando? Consumistas, avarentos, gananciosos, hedonistas, idólatras de todo tipo, em nome do conforto, em nome da estabilidade. Isso é loucura, meus irmãos, isso é completa loucura. Quando Adão pecou, ele e Eva pecaram. Quando o Senhor vem ao encontro daquele casal, Paulo diz assim, Adão não foi enganado. Ele sabia o que estava acontecendo naquele jardim. De modo que quando o Senhor vai ao encontro deles, Deus diz assim, Adão, onde estás? A pergunta de Deus se dirige ao homem. Quando uma casa está em desordem, Deus chama o homem pelo nome. Onde estás? Cabe ao homem governar a sua casa, dirigir a sua casa. Sobretudo, os homens que confessam sua fé em Jesus Cristo e têm a palavra de Deus como diretriz e como constituição daquilo que deve ou não fazer. Princípios para nós que precisamos, então, ter essa sabedoria e transmitir aos filhos a herança da fé. Serei aqui prático, vou dar algumas recomendações à luz das Escrituras. Primeiro, faça da sua casa uma oficina onde Deus possa trabalhar na vida de seus filhos. A casa do crente tem que ser uma oficina. Tudo começa em casa. Não podemos subestimar a influência do lar sobre os filhos e as futuras gerações. Um lar centrado no Evangelho é a coisa mais próxima do céu que existe. E certamente vai ter implicações para o momento, para o futuro e certamente também para a eternidade. Voltando ao coração da lei. Eu li alguns versos e lerei outros mais. Recapitulando. Deuteronômio 6, versos 4 em diante. Ouve Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Ok. Amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de toda a tua força. Não termina aí. O povo está sendo chamado a prestar atenção naquilo que é central. Deus é único e deve ser objeto do nosso amor, alvo supremo das nossas afeições. Agora observe como isso sim tem implicação para a vida da família. Estas palavras que hoje te ordeno estarão onde? Em teu coração. Mas não apenas em teu coração. Tu as inculcarás a teus filhos, e delas falarás, assentado em tua casa, e andando pelo caminho, e ao deitar-se, e ao levantar-te. O que Moisés, servo de Deus, está dizendo àquelas pessoas, àquela geração? Esse princípio fundamental, essa lei pétrea, básica, essencial, tem que estar guardado no teu coração. O Senhor é Deus, único Deus. Você deve amá-lo. Ele é o Criador, Ele é digno de ser amado. Agora observe, você vai guardar essa verdade no coração, não apenas na mente, não é uma teoria, não é uma tese, não é uma figura filosófica, é uma gloriosa verdade que tem que estar na mente e no coração. E mais do que isso, você tem o dever de inculcar, catequizar, instruir, escrever nas tábuas do coração dos teus filhos. Como? Na dinâmica da vida, sentado em tua casa, sim, na mesa da tua casa, na sala da tua casa, num quarto, onde for, na tua casa, na ambiência do lar, andando pelo caminho, ao deitar-se, ao levantar-se. Cabe aos pais transmitir aos filhos que o Senhor é Deus e deve ser amado. Vai fazer uma caminhada,
um feriado, um sábado, não importa o dia. Dia lindo. Você contempla a criação e diz, meu filho, estão aí as digitais do Criador. Deus é digno de ser adorado. Não temos fé para ser ateu, tem que ter muita fé cega para ser ateu. Quando um furacão passa no ferro velho, o resultado não é ônibus espacial. Acreditar que tudo isso é fruto do acaso, é estupidez, é insensatez. É o que Paulo diz aos romanos, são os homens tentando suprimir, deter a verdade pela injustiça. De modo que, onde quer que você esteja, você pode estar sempre usando um recurso da dinâmica informal para catequizar os seus filhos, para instruí-los sobre o dever de amar a Deus, sobre o dever de viver para a glória dele. O Jonathan Edwards, um dos grandes teólogos da igreja, sobre ele falarei ainda nesse sermão, e ele disse assim, no seu último sermão, toda família deve ser uma pequena igreja, consagrada a Cristo e totalmente governada e influenciada por seus mandamentos. E a educação e a ordem da família estão entre os principais meios de graça. Se isto falhar, ouçam, se isto falhar, todos os outros meios provavelmente não terão efeito. Portanto, assuma esse compromisso, faça da sua casa a oficina onde Deus trabalha na vida dos seus filhos. Isso é um princípio que nós não podemos ignorar, negligenciar, sem sofrer consequências duríssimas. Segundo, faça do seu exemplo o mais eficaz recurso pedagógico. Alguém já disse que há 3 maneiras de ensinar alguém. Ensinar de modo eficaz. A primeira delas, exemplo. A segunda, exemplo. E a terceira, exemplo. Temos que falar aos ouvidos, mas também aos olhos. O exemplo arrasta. E os filhos aprendem conosco pelo que eles ouvem, mas sobretudo pelo que eles veem. O exemplo. E o exemplo é esse poderoso recurso pedagógico, o recurso da graça na vida dos filhos. De modo que é na intimidade, no lar, que nós praticamos a fé. Não precisamos criar uma persona inexistente, máscaras, para mostrar aos filhos um ser que não existe. Você pode mascarar no ambiente de trabalho, na igreja, você vem uma vez por semana, em qualquer lugar, mas dentro da sua casa você é o que é. Na convivência do seu lar, seus predicados são expostos, suas fraquezas também. Os filhos sabem quem nós somos. Mas nós precisamos de graça da parte de Deus para sermos uma referência. Não uma referência perfeita, há nódoas em nossa biografia. Mas mostrar aos filhos que nós podemos, pela graça de Deus, assistidos pelo Espírito, transformados pela palavra, ser mais parecidos e conformados à imagem de Cristo. Um expositor bíblico chamado Charles Swindoll, escritor com vários livros publicados, ele tem um programa de rádio nos Estados Unidos para centenas de rádios, literalmente centenas de rádios. Já bem idoso, mas certamente foi e tem sido ainda um homem que Deus usa para edificar a igreja. Ele disse uma coisa interessante, ouçam isso aqui. Uma das coisas que mais marcou a minha vida foi atravessar a cidade num sábado à noite para devolver o dinheiro ao dono de uma casa de ferragens, o qual nos havia dado troco em excesso. Jamais esquecerei esse momento. Eles foram criados no interior, fizeram um caminho para comprar um material lá, voltam para casa, depois de uma longa jornada, o pai abre a bolsa e percebe que recebeu dinheiro a mais. Ele fala, Charles, vamos voltar. Não, pai, disse para voltar agora. Voltaram, devolveram. A impressão daquilo na vida do rapaz, do garoto. Ou seja, integridade, honestidade. Cabe a nós, compete a nós, imprimir nos nossos filhos valores. E eu vou dizer uma coisa para vocês. Não coloque a educação dos seus filhos nas mãos da televisão. Nem dos professores no colégio. A educação é dos pais. Ensino é uma coisa, educação é outra. Ideologias e coisas do gênero. É a igreja que tem o papel de instruir os pais no evangelho. E os pais têm o dever de educar os filhos de acordo com os valores. E aqui está subindo. Recebendo um forte ensino, uma base educacional fundamental do seu pai. Honestidade, integridade, princípio. Nós precisamos fazer isso. Paulo aos Filipenses diz assim, o que também aprendestes e recebestes e ouvistes e vistes em mim, isso praticai. E o que acontecerá? O Deus da paz será convosco. Olha o que Paulo está dizendo, tem que ter muita autoridade para dizer isso. Já pensou? Você chegar para os seus filhos, o que você tem aprendido de mim, meu filho? O que você recebeu de mim? O que você ouviu de mim?
E o que você viu em mim, pratique. E o Deus da paz será com você. Que responsabilidade. Faça do seu exemplo o mais eficaz recurso pedagógico na vida dos seus filhos. Caminhando, trabalhe até que Cristo seja glorificado na vida dos filhos. Isso, até que Cristo seja glorificado. Existem muitas coisas, irmãos, que são fáceis na vida. Quer ver uma coisa que é muito fácil? Mastigar água. Não dá trabalho. Um engenheiro uma vez falou para mim, a coisa mais fácil na vida é mastigar água. Estava brincando? Agora, há coisas que são difíceis. E uma delas é criar filhos. E não existe essa de, chegou a maioridade, acabou meu trabalho. Não. É uma responsabilidade vitalícia. É impressionante. E nós precisamos ter essa mente, esse entendimento, esse princípio, não descansar até ver Cristo sendo glorificado na vida dos nossos filhos. E por que isso não é fácil? Porque é uma tarefa pesadíssima. Primeiro, por causa da natureza corrompida dos filhos. A natureza humana caída. O que existe hoje muito na igreja evangélica é o velho pelagianismo, que é uma heresia condenável e que foi condenada pela igreja no quinto século, ressuscitada no decurso dos séculos e mais recentemente por um homem chamado Rousseau. A ideia da inerente bondade humana. O homem nasce bom, o que corrompe é o meio. Isso é um equívoco. Nós nascemos como filhos de Adão, herdeiros de uma culpa, de uma condenação. Estamos inclinados para o mal. De modo que o seu filho, bonitinho, ele é filho de Adão. Há uma inclinação. Razão pela qual nós precisamos orar por eles, interceder por eles, trabalhar para que Cristo seja glorificado, para que uma obra aconteça ali. E também porque nós somos propensos a esmorecer diante das dificuldades. Não é fácil, não é uma tarefa fácil, mas nós precisamos, entendendo que faz parte da natureza do fogo se apagar, perseverar, alimentando as chamas, tirando as cinzas, para que Deus continue trabalhando na vida dos nossos filhos. E quando faltar, observe, numa casa, isso é uma realidade, triste, mas é uma realidade, nós temos poucos homens na igreja. Isso é um dado, isso é uma realidade. Há poucas casas em que você tem o homem, a mulher e os filhos, o homem pastoreando o seu lar. O contingente de casas sem um líder espiritual, sem um pastor no lar, é impressionante. E quando isso acontecer, e se acontecer, cabe às mulheres assumirem esse papel. Como, por exemplo, a notável Susana Wesley. Dos seus muitos filhos, 9 sobreviveram. E esses 9 filhos, numa época difícil, muito difícil, com vários fatores desfavoráveis, aquela mulher criou os filhos no Evangelho. E 2 deles fizeram uma obra espetacular, especial, abençoados pelo Espírito de Deus. O Charles Wesley foi um grande músico, e o John Wesley, um dos grandes pregadores da história no século XVIII, porque aquela mulher, Susana Wesley, chamou para si essa responsabilidade. A história diz que ela acordava de madrugada, ia no quarto dos filhos, colocava as mãos sobre eles e com lágrimas dizia, meu Deus, que eles vivam para a tua glória. Que eles vivam para a tua glória. Me dê essa alegria de ver os meus filhos te servindo com amor, com lealdade, com afeição. Se você for a Londres, uma das últimas igrejas que Wesley viveu, trabalhou como pastor, há um memorial, lá está o túmulo de Wesley, seu irmão Charles, e no meio a sua mãe, Susana. Uma mulher que chamou para si a responsabilidade, não tendo um homem, porque seu marido faleceu muito cedo. Ela então cumpriu o papel de trabalhar até que os filhos pudessem glorificar o nome do Senhor. Há um texto de Isaías que eu queria ler com os irmãos, pode ser perfeitamente aplicado a essa realidade. Diz assim, sobre os teus muros, ó Jerusalém, pus guardas, que todo dia e toda noite jamais se calarão. Vós o que fareis lembrar do Senhor, não descanseis, nem deis a ele descanso, até que restabeleça Jerusalém e a ponha por objeto de louvor na terra. O texto de Isaías está falando sobre a necessidade de orar pela revitalização espiritual da cidade, do povo, mas pode ser aplicado a outras realidades também, sem cometer nenhum tipo de exegese do texto. Bem, nós podemos orar e não descansar até que Deus faça um milagre na vida dos nossos filhos. E por fim, último ponto aqui, plante a piedade e a devoção no lar. Piedade. Nós precisamos resgatar algumas palavras, eu diria,
redimir o vocabulário da igreja, familiarizá-la com alguns tesouros da nossa tradição. E uma dessas palavras que eu aprecio muito são essas duas: piedade e devoção. O conceito de piedade é justamente essa afeição, esse coração aquecido, essa devoção pelo Senhor. E isso é plantado, literalmente. Os filhos aprendem ouvindo, mas também vendo isso em nossas vidas. E uma das maneiras de nós fazermos isso, ouçam aqui, o culto no lar. Sobre isso nós vamos falar mais detidamente em outra ocasião. Meus irmãos, o culto doméstico é extinto, é uma realidade, uma realidade em extinção em muitas famílias. A falta do culto doméstico, a falta do culto no lar. Como essa piedade é destilada na casa a partir do culto doméstico. Por que as nossas igrejas estão altamente enfraquecidas? Em linhas gerais, Brasil afora. Porque a igreja, ela é reflexo do lar. A igreja é reflexo do lar. Nós podemos somente ter igrejas fortes se tivermos famílias fortes. Igrejas piedosas refletem famílias piedosas. E observe, o culto cristão tem essas dimensões. Você e Deus, você com seus irmãos comunitariamente, mas também em família. E aqui nós podemos restaurar o culto no lar, onde a piedade é ensinada. E o que é o culto no lar? Adiantando o que nós vamos falar em outro momento, nós precisamos ter esse culto informal no ambiente do lar. Não é um culto como nós temos aqui de 1h30, um dirige, um canta, um prega, uma oferta, 1h30. Não, 10 minutinhos, 15 minutinhos. E o que é que você vai fazer no culto no lar? Ler as Escrituras, orar as Escrituras e cantar as Escrituras. Somente isso. Somente isso. Meus filhos são pequenos? Não importa. Para cada ano, 1 minuto. Seu filho tem um ano, 1 minutinho. 2 anos, 2 minutinhos. Crianças pequenas, elas têm muita dificuldade em ouvir, parar. É um processo. Mas você vai trazendo para a sua família um princípio que elas levarão para a eternidade. Deus tem a primazia na minha casa. Desliga a televisão, meu amigo. Desliga. Desliga o smartphone e todas essas mídias que têm o seu valor e sua importância, mas podem destruir a sua casa, o seu casamento, se você não tiver sabedoria. O que é de maior importância deve ocupar o primeiro lugar. Agenda difícil, trânsito horrível, não importa. Tem que se organizar, tem que ter. Aqueles minutos preciosos farão a diferença. Você vai plantar piedade no seu lar. Sabe o que acontece? Deixa eu ler para vocês um outro autor que eu aprecio também. Do mesmo modo que 6 dias de trabalho por semana, sem comunhão com Deus, acabarão destruindo 1 hora de culto, ainda que animado, 40 horas de um lar indiferente neutralizará o significado de 1 hora na igreja. Semana inteira vivendo como se Deus não existisse. Fazendo aquelas rezas rápidas antes da refeição. Quando fazem? Que diferença fará 1 hora aqui? Quem não traz Deus de casa não encontra Deus na igreja. A devoção começa no ambiente do lar, na família. E eu quero encorajar os homens aqui, pastorem a sua casa, porque quando você comparecer diante do Senhor, Ele vai requerer de você. Ser o cabeça do lar não é ser despótico, tirânico, machista. Ser o cabeça do lar é pastorear em amor a sua família. E a melhor coisa que você pode delegar a eles, aos seus filhos, à sua esposa, é o Evangelho. É ensiná-los a amar a Deus, a servi-lo com integridade. Deixa eu contar para vocês a história do Edwards. Esse foi, sem dúvidas, irmãos, o grande teólogo das Américas. Ele é reputado como o pai da psicologia da religião, reitor da Universidade de Princeton, à época o colégio de New Jersey. Um homem brilhante, escreveu obras que ainda hoje são objeto de estudo. Em Yale, por exemplo, há um centro de estudos sobre as obras de Edwards. E esse notável homem, que Deus usou para fazer uma leitura do avivamento no século XVIII na América do Norte, ele criou os filhos, criou a sua família dentro dessa tradição do culto no lar, de Deus tendo a primazia, ensinando a piedade e a devoção. Ele faleceu no meados do século XVIII, em 1900. Ouçam como há frutos, como os frutos vêm.
frutos extraordinários, espirituais, de uma família centrada no Evangelho, onde a piedade, onde Deus tem a primazia. Em 1900, portanto já tem mais de 100 anos essa pesquisa, foi feita uma radiografia dos descendentes de Edwards e encontraram o seguinte resultado. Dos descendentes diretos dele, 13 presidentes de universidades, 65 professores, 100 advogados, um reitor de uma faculdade de Direito, 30 juízes, 66 médicos, um reitor de uma faculdade de Medicina, 80 encarregados de ofício público, inclusive, um ministro da Fazenda dos Estados Unidos, 3 senadores dos Estados Unidos, prefeito de 3 grandes cidades, governador de 3 estados e um vice-presidente dos Estados Unidos, até 1900. Esse grande homem, que era um intelectual e, ao mesmo tempo, um homem apaixonado pelo Evangelho, um pregador do Evangelho, ele reunia a família e dizia: quem tem um filho tem a vida, quem não tem um filho não tem a vida. E as gerações subsequentes a dele tiveram a sabedoria de instruir as futuras gerações. Eles foram homens notáveis, homens e mulheres notáveis, que abençoaram o seu país, sua sociedade. Isso faz toda a diferença. Então, temos isso em mente, que Deus nos ajude. Quando o Senhor chamou Abraão, o pai da fé, o patriarca Abraão, e eu estou caminhando para ler o penúltimo verso, ele disse assim a Abraão: ouçam, porque eu o escolhi para que ordene a seus filhos e a sua casa depois dele, a fim de que guardem o caminho do Senhor e pratiquem a justiça e o juízo. Deus chamou Abraão para quê, gente? Para ser o pai de uma grande multidão, patriarca da fé, pai do povo hebreu, de onde descende nosso Cristo Salvador, sim, mas imediatamente para ele pastorear a sua casa, para ele transmitir aos seus filhos a palavra de Deus, para guardarem o caminho, praticarem a justiça e o juízo. O ministério dos pais junto aos filhos é uma ordenação de Deus intransferível. Não transfira para o professor, não transfira para o pastor, não transfira para a avó, não transfira para ninguém. Diante de Deus é você que deve pastorear os seus filhos e transmitir a eles o conteúdo glorioso do Evangelho de Jesus Cristo. Que Deus ajude. Tarefa fácil? Não. Mas é possível sob a graça de Deus. Ele há de nos abençoar, Ele há de nos ajudar. Eu quero encorajá-los a ficarem em pé. Nós vamos encerrar esse culto lendo uma porção do Saltério, que fala muito ao nosso coração. Alguém disse que o homem justo é aquele que vive para a geração seguinte. E pensando nisso, o Salmo 78, versos 1 a 8. Eu vou ler e peço aos irmãos que ouçam atenciosamente essa porção da Escritura. Salmo 78, 8 primeiros versos. Escutai, povo meu, a minha lei. Prestai ouvidos às palavras da minha boca. Abrirei os lábios em parábolas e publicarei enigmas dos tempos antigos. O que ouvimos e aprendemos, o que nos contaram nossos pais, não o encobriremos a seus filhos. Contaremos à vindoura geração os louvores do Senhor e o seu poder e as maravilhas que fez. Ele estabeleceu um testemunho em Jacó, instituiu uma lei em Israel e ordenou aos nossos pais que nos transmitissem a seus filhos. Com que propósito? A fim de que a nova geração os conhecesse. Filhos que ainda hão de nascer se levantassem e por sua vez os referissem aos seus descendentes, para que pusessem em Deus a sua confiança e não se esquecessem dos feitos de Deus, mas lhe observassem os mandamentos, e que não fossem como seus pais, geração obstinada e rebelde, geração de coração inconstante e cujo espírito não foi fiel a Deus. O que o salmista está dizendo é que é nossa responsabilidade transmitir aos nossos filhos esse tesouro do Evangelho, para que a geração presente e as gerações futuras vivam para a glória de Deus. Que o Senhor nos ajude. Vamos orar. Curva a fronte. Vamos todos pedir a Deus que tenha misericórdia de nós e dos nossos filhos e dos filhos deles. Senhor Deus, nós reconhecemos esta intransferível missão dada a nós, pais, de transmitir aos nossos filhos o tesouro do Evangelho. Nós reconhecemos que a nossa força é pequena e temos todos muitas limitações. Não obstante a isso, temos esta missão, esta vocação, e para tanto suplicamos o Teu auxílio, Tua graça, Tua assistência, para que possamos ser bem-sucedidos nessa tarefa,
de ensinar aos nossos filhos as sagradas letras, de ensiná-los a amar o Senhor, de servir ao Senhor com integridade e fidelidade. O Senhor conhece a realidade do nosso país, a realidade da igreja evangélica brasileira. E Tu sabes, Senhor, que de tantas necessidades, uma das maiores é ter lares piedosos, onde a Tua palavra tenha primazia, onde a oração seja prioridade, onde o culto ao Senhor suplante todas as outras coisas. Ó Deus amado, tenha misericórdia de nós. Eu peço uma bênção especial pelos homens que estão aqui. Que eles sejam despertados pelo Teu Espírito, a assumir essa responsabilidade de pastorear o lar. A responsabilidade de instruir os filhos, de dar bom testemunho aos seus filhos. Senhor Deus, faz uma obra nas famílias desta igreja. Perdoa os nossos pecados com os quais temos Te ofendido, sobretudo a negligência, a omissão. Ó Deus amado, faz essa obra em nosso meio para a Tua glória e também para a nossa alegria. Eu oro pelas mulheres aqui presentes, para que elas sejam auxiliadoras nesse processo, que elas sigam, Senhor, abençoando a sua família como aquela coluna no lar, como aquela mulher sábia que edifica a sua casa. Senhor, repreende a fúria e a astúcia do nosso adversário, para que tenhamos uma congregação de famílias centradas no Evangelho, famílias fortes, saudáveis, piedosas, para que esta igreja, Igreja Batista do Jardim Botânico, tenha as condições de cumprir a sua vocação de ser luz do mundo e sal da terra neste bairro, nesta região, tão empobrecida, desértica, carente da Tua graça. Só Tu podes fazer isso, e eu oro para que o Teu Santo Espírito opere nos corações aqui presentes. Abençoa os filhos, Senhor, dando a eles aquela perspectiva bíblica de honrar os seus pais e de submeter-se à autoridade deles, como autoridade delegada por Ti, subordinada a Ti. Senhor amado, eu peço por maridos e esposas, por pais e filhos, que todos nós aqui sejamos abençoados por Ti nesta manhã, e que as palavras que foram proferidas aqui, Senhor, ancoradas, fundamentadas na verdade da Tua palavra, possam ter espaço precioso em nossa mente e coração, que nós possamos memorizá-las, meditar nelas, para o bem da nossa alma. Abençoa-nos, dá-nos um dia na Tua presença, em o nome de Cristo, nossa esperança. Amém e amém.